Muito bem, meus queridos, nós vamos falar sobre a grande batalha final do Armagedon e a ação dos espíritos imundos na sua preparação. Vocês vão ver muita coisa interessante, porque além de nós aprendermos como vai ser a batalha do Armagedon, essa batalha tão falada, a batalha final do bem contra o mal, onde o anticristo ele vai procurar reunir todos os reis da terra, todas as nações, ele vai procurar reunir para pelejar contra o próprio Cristo. E ele vai convencer, ele vai conseguir convencer os reis da terra que precisam lutar contra Cristo. E eles vão, cegos por Satanás, enfrentar essa batalha. E no final, Cristo vence o diabo, lança o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, e Satanás fica preso no abismo por 1000 anos ainda. E assim a gente vê sobre isso o engano que Satanás promove contra os reis da terra, que já está acontecendo agora. Não é que nós estamos vivendo, não. Nós não chegamos ainda no período dessa grande tribulação que vai acontecer, não. Isso só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Porém, o cenário do mundo, você já começa a ver que está sendo preparado para isso. Daí a importância desses estudos, daí a importância da gente conhecer bem e saber essas coisas para que a gente possa ter mais vigor espiritual nessas situações que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Então vamos lá, meus amados, vamos a começar aqui lendo o texto bíblico. Eu peço a você que abra a sua Bíblia mais uma vez, no livro de Apocalipse, capítulo 16, para a gente reler o texto e aprender algumas lições. Eu lembro aqui que eu falei domingo sobre esse mesmo tema, mas eu falei de forma assim resumida, bem compacta, e hoje a gente vai ver com mais calma, para que cada um possa, aqueles que gostam de teologia, que gostam de aprender, que gostam de estar firmados na palavra, possa crescer espiritualmente, não é? Então, Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 12, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre a grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Veja bem, isso aqui é no final dos 7 anos, a partir do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo os sinais dos tempos agora. O que é os sinais dos tempos? Os acontecimentos que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja, já estão dando os seus sinais nesse tempo que nós estamos vivendo aqui agora, certo? Então estamos vivendo, por exemplo, você está vendo guerra, rumores de guerra, se levantando pai contra filho, irmão contra irmão, a multiplicação da iniquidade, falsos profetas, tudo isso a gente está vendo. Sinal dos tempos, os tempos estão próximos. De uma hora para outra acontece o arrebatamento da igreja. A igreja sobe, aqui na terra fica aquela confusão, o povo não se entende, a igreja vai para o céu, com Cristo encontra Jesus nos ares. Ele não voltou, ele ficou nos ares, arrebatou a igreja, levou com ele não veio até a terra, ele vai ficar nas nuvens, arrebata a igreja, leva para ele, a igreja vai para o céu agora e vai enfrentar o primeiro grande evento no céu, que se chama o Tribunal de Cristo. Ele lá vai junto com a igreja, dá galardão. Depois do Tribunal de Cristo vem as bodas do Cordeiro. É como se fosse a consumação do casamento de Cristo com a igreja. Porque é como se a igreja hoje, ela é chamada a esposa do Cordeiro, mas é como se ela fosse uma noiva. Ela não foi desposada ainda. Eu citei aqui, eu lembro, o exemplo de Maria,
Vocês estão lembrados? Tendo Maria casada com José, mas não havendo sido ainda desposada, achou-se grávida do Espírito Santo. José ficou, porque naquele tempo o casamento acontecia assim. Primeiro, eles casavam, faziam um contrato, mas ele só desposava depois de um tempo, quando ele preparasse tudo, tinha casa, arrumava tudo. Então a igreja está lá no céu, vivendo as bodas do Cordeiro. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro, a igreja está lá com Cristo, esperando o que vai acontecer aqui na terra agora. Veja bem, a igreja foi arrebatada, passou por esses eventos aqui na terra. Quando a igreja desaparece, vai ser aquela confusão. Vão tentar justificar, os governos dando satisfação ao povo, dando explicações, não é? Dizendo que foi um fenômeno que acontece, que pode acontecer, está trazendo explicações científicas e tentando explicar, mas vai se criar um clima onde a confusão vai ficar propícia, a confusão que vai ficar aqui na terra por causa do arrebatamento da igreja, para a implantação de um governo centralizado, mundial, porque vai desaparecer gente de todo mundo, vai acontecer um fenômeno mundial e isso vai se permitir que se faça o governo centralizado. Aí é quando aparece o anticristo. O anticristo que vem com sinais, maravilha, prodígios, ele demonstrando o poder, a trindade satânica, não é? O dragão que é Satanás, ele vai aparecer. Agora veja bem, eu estou dizendo dragão, aí a gente imagina a figura de um dragão, né? Na terra, mas não é isso não. Essas figuras são simbólicas. Mas a expectativa é que eles venham como homens normais. Não vai ter um homem que a gente vai chamar ele, ei, seu anticristo, vem cá. Não vai ter um homem assim não. Ele será o anticristo pelas suas atitudes. Então o dragão é o próprio Satanás. Virá a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. E eles vão fazer muitos sinais e maravilhas aqui, vai impactar a terra vai ficar toda achando que coisa maravilhosa. E depois disso, quando fizer 3 anos e meio do governo do anticristo, ele vai conseguir fazer paz na terra. Aí depois de 3 anos e meio, ele começa agora a se mostrar como quem ele é realmente. E quando ele se mostra quem ele é, aí ele começa agora a botar as unhas de fora e a terra vira um sofrimento tal, irmão, como nunca jamais se houve, porque na terra vai haver a perseguição do anticristo contra os judeus, contra os cristãos, contra todos aqueles que querem seguir a Deus. E além da perseguição do anticristo, Deus vai derramar os seus cálices, as trombetas da sua ira e os cálices da sua ira também, que a gente vai ver isso aqui. E vai ser um sofrimento terrível, por isso que chama grande tribulação, que é mais propriamente o segundo período dos 7 anos do povo que ficou aqui na terra. Nesse momento a igreja estará onde? No céu. E tudo isso estará acontecendo aqui. Nos 3 anos e meio últimos será justamente o período da grande tribulação. Então esse 6º anjo aqui, olha agora para o livro de Apocalipse mais uma vez. Apocalipse capítulo 16, versículo 12, diz assim: e o 6º anjo derramou a sua taça, olha, a taça da ira de Deus, sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. São os reis que vêm para pelejar contra Deus. Os reis que vêm para pelejar contra o próprio Cristo. Aí diz aqui agora o versículo 13: e da boca do dragão, quem é o dragão? O diabo. E da boca do dragão e da boca da besta, essa besta aí é o anticristo. E da boca do falso profeta, olha aí os 3, a trindade satânica, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Veja bem, o dragão, ele é o adversário da humanidade. Apocalipse, aí, olha aí na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 9, diz assim:
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está falando que ele foi lançado na terra, para você ver quem é o dragão. O dragão é Satanás. Então, da boca de Satanás, da boca do anticristo e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então o dragão é o eterno adversário da humanidade. O falso profeta simboliza, ou seja, ele quer imitar o Espírito Santo. E a besta também do anticristo quer imitar Jesus Cristo. Então esse anticristo, ele vai surgir e ele vai ter um grande poder político e militar, porque ele vai fazer maravilhas, que a sociedade vai ficar toda assim impactada com as maravilhas que ele fez. Dá uma olhadinha aí, capítulo 13 de Apocalipse, para vocês verem como é que ele vai fazer. João, ele diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Esse aí é o anticristo, que tinha 7 cabeças de chifre, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como um leão. Veja bem, isso é tudo para mostrar a maldade dele. Todos esses animais aqui, você veja, leopardo, um urso, leão, são todos animais agressivos aos seres humanos. E a boca como do leão, e o dragão deu-lhe poder. O dragão, Satanás, deu poder a essa besta, ao anticristo, seu poder e o seu trono e grande poderio. Agora veja o que ele faz no versículo 3: e eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou após a besta. O que é isso? O anticristo, quando ele surge, ele faz um prodígio de ser ferido por uma ferida mortal. Todo mundo fica, as notícias correm, as pessoas ficam impactadas com aquilo, mas depois ele é curado. Aí aquilo para o mundo surge como uma maravilha, o que Jesus fez, venceu a morte. Aí o anticristo vem e vence essa ferida mortal e todo mundo fica impactado e maravilhado com ele. Então, diante disso, vamos voltar aqui para o texto que nós estávamos no capítulo 16, falando sobre as rãs. A gente vê, meus irmãos, que as rãs, elas eram impuras na tradição judaica. Isso está lá em Levítico, capítulo 11, versículos 10 e 12. Um animal impuro é um animal imundo, um animal que era amaldiçoado. E veja que esses espíritos imundos que saem da boca do falso profeta, do anticristo e do dragão, eles pareciam como uma rã. Eu falei ligeiramente aqui, mas eu quero chamar a atenção desses espíritos imundos que vocês vão agora, nós agora vamos falar um pouquinho sobre esses espíritos imundos que vão enganar os reis da terra e que já estão enganando muita gente hoje, inclusive muitos da igreja. Você vai ver que ele enganou no passado Israel, e estão enganando muita gente hoje também. Vamos lá. Eu anotei aqui sobre o barulho que as rãs produzem, que se chama coachá. O coachá das rãs. Aquela zoadinha assim, não é? O coachá das rãs. Algumas espécies de rãs utilizam sons para atrair insetos. Esses sons são muitas vezes emitidos durante o período de acasalamento e podem atrair insetos que são presas potenciais. O movimento e as vibrações causadas pelos sons das rãs simulam um ambiente rico para os insetos e enganam os insetos, e os insetos vêm tudo para perto dela por causa daquele barulho e ela engole todas. Então veja que aqueles espíritos imundos que saem da boca de Satanás, do anticristo e do falso profeta, eles eram semelhantes a rãs e eles vão produzir sons
que vão atrair muitos, e ele vai engolir a todos. Então, dessa forma, o som serve tanto para atrair parceiros para reproduzir, como também para facilitar a alimentação das rãs. Por isso que aqueles espíritos eram semelhantes a rãs, para atrair o povo. Então veja a capacidade de engano desses espíritos imundos, que a Bíblia fala que eles são capazes de realizar maravilhas e prodígios. Eu mostrei para vocês aqui o prodígio de Satanás, quando ele cura nele mesmo uma ferida mortal. Mas abra a sua Bíblia agora em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que aqui vai falar um pouquinho sobre os prodígios dos demônios. Eles têm poder para fazer sinais e prodígios, imitando os milagres de Deus. Vocês estão lembrados quando Moisés foi se apresentar diante de Faraó, que Moisés jogou o cajado no chão? Eu pergunto, Satanás também fez a mesma coisa ou não fez? Fez. E os milagres que Moisés ia fazendo, Satanás foi fazendo também. Mas chegou um ponto que ele não podia fazer mais, porque ele é limitado. Chegou um momento que Deus fez um milagre que ele não conseguiu mais. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, esse é o anticristo, com todo o poder em sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olhe, ei, o anticristo só vem para os que perecem, ou seja, para aqueles que não vão ser arrebatados, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui, meus amados, vocês vejam que ele vem segundo a eficácia do dragão, Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, todo engano, espíritos malignos semelhante a rãs, atraindo, e hoje ele já está atraindo muita gente. E esses sinais, eles visam enganar e seduzir o mundo, seduzir os líderes mundiais, fazendo acreditar que eles estão agindo para o bem comum, por causas justas. Aleluia. Então, meus amados, nós já vimos aqui esse exemplo de Satanás vencer essa ferida mortal. Agora, vamos ver como é que Satanás engana os reis da terra, e ele começou logo no passado enganando o próprio país de Israel. O próprio país de Israel. Eu pediria a você que abrisse sua Bíblia agora, no livro de 1 Samuel. Vamos lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, no capítulo 8, para você ver os espíritos malignos, como eles têm poder de enganar as pessoas. Nessa época, o rei de Israel, o líder de Israel, quem governava Israel, sabe quem era? O próprio Deus. Ele governava Israel naquela época. Depois da batalha de Armagedon, ele vai governar novamente Cristo. Mas veja o que o povo fez. O que é que está escrito aí na epígrafe do capítulo 8? Você que está aqui, que é a igreja, você prefere ser governado por Deus ou pelos homens? Por Deus. O governo era de Deus através de seus profetas. Samuel é quem era o profeta da época. Aí diz aqui, vamos ler, a partir do versículo 4. Samuel ficou velho. Aí diz aqui a partir do versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue
como tem todas as nações. Ou seja, nós queremos esse governo de Deus, não. Nós queremos ser igual às outras nações. Ei, meus irmãos, isso é uma lição para a igreja de Deus. Você está aqui, mas você não é daqui. Aleluia. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. É isso que a gente aprende. Aleluia. Então veja bem, aqui no versículo 6 diz: porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre. Olha, não se preocupe não, Samuel, o povo não está rejeitando você não, o povo está rejeitando a mim. Aleluia. Então, meus amados, nós poderíamos aqui ir até o versículo 22, mas a gente vai aqui de outra maneira. Eu vou mostrar para vocês agora as consequências negativas que vieram sobre o povo de Israel e que ainda hoje está vindo sobre nós, porque os homens rejeitaram Deus e preferiram o governo de homem. Aleluia. Vocês observem que tudo está sendo preparado e que depois da grande batalha do Armagedon, essa batalha que nós estamos falando hoje, vai ser novamente implantado agora o governo de Cristo aqui na terra. Aí é que está a situação. Veja bem, tem crente que diz assim: política não é coisa de Deus. Vai ter um dia que eu quero ser um assessor do presidente mundial chamado Jesus Cristo. Aleluia. Olha, irmãos, eu não sei como será o nome. A Bíblia diz que nós vamos governar com Cristo. A igreja vai governar com Cristo. A igreja vai governar com Cristo. Eu não sei como será o nome dos cargos. Aqui, o nome dos cargos é mais ou menos assim. Por exemplo, tem um presidente da república, aí tem os ministros, tem os deputados, tem senadores, tem os juízes do Supremo Tribunal Federal, né? Poder legislativo, executivo, judiciário. A nível de município tem vereadores, prefeito. No céu também vai ter. Aqui vai ter gente. Eu não sei se vai ser, o cargo vai ser prefeito celestial, senador celestial, mas que vai ter, vai ter. No governo de Cristo vai ter algum cargo desse tipo. Aleluia. Vai ter o presidente do condomínio celestial. Vai, aqueles crentes que não querem nada com a vida. Em vez de ganhar mais galardão, a Bíblia diz que cada um será honrado segundo as suas obras. Não, você vai ficar somente para tomar conta daquele prédio ali, viu? E ainda dê glória a Deus. E a pessoa vai dando glória a Deus. Todas as funções de liderança. Aleluia. Todas as funções de liderança serão da igreja. Eu não sei qual é o nome das funções, mas vai ser mais ou menos assim. Então, eu estava falando das consequências negativas. Aliás, eu ia falar das consequências negativas, comecei falando já das coisas boas que vai acontecer. Mas as consequências negativas, quando Israel escolheu homens para governar no lugar de Deus, irmãos, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia, deixa aí aberta no capítulo 8 de 1 Samuel. Leia comigo o versículo 11. Versículo 11. Diz assim, olha: Deus advertiu: olha, vocês querem um governo humano, né? Eu vou dar um governo humano. Agora veja o que é que vai acontecer com vocês. Deus advertiu. Deus não deixou o povo seguir o caminho sem ser advertido. Versículo 11. E disse, olha lá, versículo 10. E falou Samuel todas essas palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós.
Ele tomará os vossos filhos e empregará para seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Algumas traduções diz aqui, olha, esse tomar para os seus carros, você está pensando que é carro de passeio para dirigir nas ruas bonitas? É carro de guerra. Algumas traduções, como o que eu trouxe aqui, diz assim: para que corra à frente dos seus carros de guerra. E a gente vê isso hoje ou não vê? Sabe o que é que eu estou querendo mostrar? Quem é que vai para a guerra? O que fica aqui sentado? Ou o coitadinho que é seu parente, que não tem nada a ver com a guerra, que se alista no exército e vai para o exército? Quem é que vai para a guerra? Me diga. Quem é que vai lutar? Que vai enfrentar lá os marginais? Vocês querem colocar rei? Coloque. Primeira coisa que eles vão fazer, eles vão pegar seus filhos e vão botar eles para guerrear por vocês. Eu, Deus, eu mando vocês irem na guerra, mas quem vai na frente sou eu. Mas o rei da terra não. Os seus filhos vão lutar na guerra deles. Aleluia! Então o rei usará seus filhos como soldado para operações militares, expondo aos perigos da morte, para suas guerras, para os seus interesses. O que é que a gente vê aí, irmãos? No mundo acontecendo, são os líderes mundiais, Organização das Nações Unidas, os países aí todos, e mandando os coitados, milhares e milhares de soldados se enfrentarem naqueles campos lá, do Oriente Médio, naquela região onde tem tanta guerra. Aleluia! Irmãos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Governo de homem vai mandar seus filhos para a guerra. Segundo, versículo 12. Vamos ler o versículo 12, o que é que diz? E porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e segue a sua cega, e faça as suas armas de guerra, e os petrechos dos seus carros. Vejam bem, é trabalho na agricultura e guerra. Os reis vão ficar lá, bonitinho, vai formar o grupo deles, e o restante vai ser oprimido. Era o que Deus estava advertindo, irmãos. Aleluia. Então veja que aqui ele coloca até alguns como comandantes, né? Colocará alguns como comandantes, versículo 12. Aqui diz príncipes de milhares, são comandantes. Na outra tradução aqui da Bíblia diz, colocará alguns como comandantes de 1000, comandantes de 50 e outros para fazer. Parece até que é uma coisa boa. Não, vai ter filho que vai ser comandante, mas vai para a guerra também. Agora, o grupinho do rei não, está lá, fica lá. Vamos ver mais coisa aqui. O que é que acontece com o reino humano? For reino que não está nem aí para Deus. Estão governando, não estão nem aí para Deus. Somente governando, usufruindo da riqueza. 1 Samuel capítulo 8, versículo 13. Diz assim: e tomará as suas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Agora você está pensando que é para dar emprego às suas filhas? Não é isso não. São profissões honestas. Mas era para escravizar mesmo, irmãos. Olha, a rainha de Sabá, quando ela visitou Salomão, e Salomão era crente. Ele chegou lá no Palácio Real, ficou impactado com tanta coisa que acontecia, não é? Aleluia. Deixa eu ver aqui esse exemplo. 1 Reis capítulo 10, versículo 4, diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que Salomão estava edificando, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes que eles vestiam, e os seus copeiros, e os seus holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ela chegou, ficou fora de si, abismada. Eu pergunto, por que tanta mordomia se você vai encontrar um bocado de gente lá sofrendo e morrendo de fome?
E Salomão era crente. Irmão, o ser humano, se ele tiver todo o poder para governar outros seres humanos, ele sempre vai oprimir. Era o recado que Deus estava dando: vocês estão escolhendo um líder humano, vocês estão rejeitando o meu governo. Se naquela época Satanás enganou, hoje está enganando, vai enganar muito mais ainda. Quando o anticristo se manifestar, apropriação de bens, versículo 14, como é que diz aí? E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará a quem? Vai tomar do povo para dar aos seus criados. Exemplo. Qual foi o rei que queria tomar o terreno de Nabote? Acabe. Não foi? A vinha de Nabote foi. Era o terreno, não era? E ainda hoje acontece isso, acontece. Você sabia que um governador, um prefeito, seja lá o que for, se ele quiser, ele simplesmente desapropria qualquer um aqui. Ele diz que é de utilidade pública, dá uma indenização de quanto ele quiser e desapropria. E hoje em dia ainda dá uma indenizaçãozinha para dizer que deu. E não adianta você dizer que não quer não, que não pode não querer não. Porque ele diz que é de utilidade pública, e vem a lei, pode ser prefeito, pode ser um governador, pode ser o presidente da república, ele pode fazer isso. Então veja que Deus estava alertando aqui: tomará de vocês o melhor de suas lavouras, das suas vinhas, dos seus olivais, e dará a seus cortesãos, dará a quem ele quer. É que os reis da terra vão fazer. Tem muita coisa ainda, impostos pesados, irmãos, aqui no Brasil, irmãos. Olha, é incrível. Você sabia que durante um ano tem 12 meses, você trabalha 7 para você e 5 para o governo? Você sabia disso? Só de imposto que você paga. Você não tem nada seu. Não, eu tenho meu carro, pastor, que é meu. É nada, duvido. Não paga o IPVA no fim do ano não, para ver se não prende teu carro. IPTU, a casa é minha. Não é. Não é. Todo ano tem que pagar IPTU. Irmãos, Deus, quando Ele deu a terra para o seu povo no começo, não tinha nada disso. A Bíblia diz que a terra é de Deus. O único imposto que Deus quer de você, sabe qual é? Sua fidelidade e um coração quebrantado. Mas o povo rejeitou a Deus. Eu quero um governo humano. Eu quero um governo humano. Aleluia. Confisco de propriedade, escravidão. Versículo 17. Versículo 17. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de quê? Algumas traduções aí dizem escravos. E vós lhe servireis de escravos ou criados. Tomará 1/10 do seu rebanho. Deus ainda foi bom, rapaz. Deus ainda disse: tomará 1/10 do seu rebanho. Hoje não toma só 1/10 não, meu filho. Hoje não toma só 1/10 não. O Brasil, quando se tornou independente do Portugal, o povo estava revoltado porque tinha que pagar o quinto, que era 20% de tudo que produzia. Chamava o quinto, 20% de tudo que produzia. Então o povo não aceitou e começou um movimento, se libertou de Portugal. Hoje a gente não paga, a gente paga não é só o quinto não, a gente paga quase tudo. É quase tudo. E ainda se criando mais imposto. Então veja, meus amados, que Israel errou. Olha, interessante que Deus diz assim, olha. Vê no versículo 18 o que é que Deus diz aqui. Porque o povo escolheu os homens e não Deus. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus, esse presidente está uma desgraça. Meu filho, foi você que escolheu.
Aleluia! Ainda bem que eu escolhi meu presidente Jesus. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, irmãos, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Mas tem uma promessa para o povo de Deus: quem for fiel, mesmo no meio do deserto, não vai faltar água, não vai faltar vestes, não vai faltar pão. É o povo tudo reclamando e você indo para a igreja com aquela roupa bonita, perfumada. Aleluia! Seu salário chegando, é a empresa de fulano quebrando e a sua dando certo. Porque você está sendo fiel a Deus. Aleluia! Então, meus amados, a cegueira espiritual dos líderes mundiais, das nações, ela já é vista na atualidade. Ela já é vista na atualidade, e a coisa que mais me impressiona, que eu até digo para os irmãos, se quiserem pesquisar, pesquisem. Entre no Google e coloque lá assim, olha, Agenda 2030. O que é isso? Foi uma agenda criada procurando meios para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, vamos acabar com a fome, vamos acabar com a pobreza, vamos acabar com tudo que não presta, com as doenças. Agora só que tem uma coisa: o governo é nosso aqui. Você acredita nisso? E a Bíblia ainda mais te dizendo assim: olha, vai haver um governo global, e quem vai governar é o próprio diabo. Ô irmãos, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Olha, meus queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quando nós entramos naquela pandemia, no ano 2020, quando nós entramos naquela pandemia, eu tinha ganhado um cão. Ele era um cão preto, Douglas Canário, a raça dele chama. É um cão, irmão, que ele fica parecendo um boi, um bezerro. Quando ele chegou na metade do caminho, eu digo: eu não quero mais não. Esse cabo vai virar um touro aqui dentro de casa e eu não quero isso não. Aí eu doei ele. Aí o que aconteceu? Chamei um pastor Naum, que é irmão, que é treinador de cães, e ele foi lá, deu uns treinos nele de obediência. Eu mandava ele sentar, sentava, tudo direitinho. Aí ele disse: pastor Técio, não tire do pescoço dele essa corrente. Essa corrente é para ele, toda vez que a corrente incomoda, bater nele, que ele vê a corrente, ele lembra que ele deve obediência ao Senhor. Eu disse: está certo. Mas irmãos, quando disseram assim, vai ter que todo mundo usar máscara, eu disse: isso é a coleira do cachorro na cara da gente. Pode acreditar. Para a gente lembrar que a gente não faz o que quer. Tem que usar máscara. Hoje está comprovado que essas máscaras não adiantaram de nada. Tem que fazer isso. Ô irmão, não pode nem tomar banho de sol na praia, senão ia preso. Veja bem que o que acontece é que o governo humano, ele faz isso. Ele pega algumas verdades, porque a mentira de Satanás é assim. Ele pega algumas verdades. Existiu a doença? Sim, existiu. Eu peguei a doença. Era grave? Era grave. Era perigosa? Era perigosa. Mas exagerava, irmãos. Exagerava e atormentava o povo, amedrontando o povo. Toda noite, a poderosa rede de televisão do Brasil era o jornal conhecido aí o tempo todo, mostrando de cima um cemitério cheio de covas, tendo aquele monte de gente enterrado. Meu irmão, o povo já está preso dentro de casa e atormentado por aquilo, irmãos.
Veja quanto problema aconteceu nesse período. Ainda hoje tem gente pagando o preço por causa desse período. Tudo aquilo que aconteceu. Eu não vou falar muito não, porque o tempo não dá. Mas tudo aquilo que aconteceu foi um treinamento. Um experimento. Uma maneira de controlar o povo pelo medo. Satanás, ele tenta controlar o povo pelo medo. O gigante Golias, como é? Não tem ninguém aí para me desafiar não, para vir lutar comigo? E o povo tudo com medo lá. Não, não vamos não. A gente vai perder. A gente vai perder. E Satanás lá gritando na boca do gigante Golias. Até que surgiu um menino que disse: eu vou lá e vou vencer esse gigante. Uma estratégia de Satanás é o medo, irmãos. Então eu estava dizendo aqui que existe essa agenda 2030. Você pode entrar, entre para você ver quando chegar em casa, no Google, faça isso. Escreva assim, Agenda 2030. Que você vai ver, são 17, como é que nós chamaríamos? Objetivos que eles possuem, grandes objetivos. E 169 metas. O que é isso? Uma linguagem bonita de dizer que quer te ajudar, mas quer te oprimir. Lembram do espírito imundo, semelhante a rã, que começa gritando e atrai os insetos? É uma farsa. É uma farsa, são narrativas dizendo que é para o bem do povo, mas que no final, irmãos, é para oprimir o povo e levar o povo para a destruição. Ele vai conseguir convencer a maioria dos reis da terra por suas vaidades, por seus orgulhos, por seus desejos de riqueza, de destaque, de querer mostrar que a nação dele é poderosa. Ele vai conseguir convencer esses reis da terra a lutarem contra Deus. Já pensou, irmãos? Olha, um espírito maligno que consegue convencer os homens a lutarem contra Deus. O que ele não é capaz de fazer? Aleluia! Mas irmãos, olha, existe uma vacina contra ele. Uma coisa tão maravilhosa, que você que está aqui, talvez você não seja um filósofo, não seja um psicólogo, não seja uma pessoa de um conhecimento tão profundo das coisas desse mundo, mas você conhece Jesus que te protege. Eles não amaram a verdade. Esses reis, eles querem seguir independente de Deus. E você vê aí as pessoas aprovando, governadores de estado, presidentes, que não, nós temos que entender que a família que a Bíblia fala é uma coisa ultrapassada. Família tem que ser do jeito que as pessoas quiserem. E muitos reis da terra já estão concordando. Sim ou não? Sim ou não? E dizendo que as escolas e os pais que não obedecerem, nós vamos tomar providências, porque criança não é uma propriedade total da família. A criança, ela é mais uma propriedade do Estado. Nós é quem devemos dizer como é que devemos educar essas crianças. Aleluia! E nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a linguagem bonita que eles usam, essas metas associadas que têm o objetivo de acabar com a miséria no mundo, acabar com a doença,
acabar com a pobreza, todo mundo vai ser tratado igualmente. Aí o que é que vai acontecer? Se você tem sua empresazinha, que você teve trabalho para construir, pastor Josué, aquele açouguezinho dele, que ele desde jovem que cuida. Josué, quanto é que tu ganha no teu açougue? Ah, não, eu ganho uns 15 a 20 mil. Não, tá não, José, não pode não. Tu vai ter que ganhar somente 3 mil por mês. O açougue não é mais teu, vou botar um administrador. Vou botar um administrador aqui governado e por mim, e ele é quem vai tomar conta do teu açougue. Teus 3 milzinho tu vai ter todo mês, mas o que tu ganha não. Aleluia, aleluia. Então veja, meus amados, é uma coisa por aí, é desse tipo. Aí vai ter aqueles, os preguiçosos, que vão apoiar. Os preguiçosos vão apoiar os que não querem nada com a vida. Tá certo, eu quero meu saláriozinho mesmo, seja lá de 1.500. É o espírito que sai da boca do anticristo, do falso profeta e do dragão, semelhante a rã, com seu coachar, criando uma situação de atração para os insetos, e os insetos tudo caindo. Ser crente não é fácil não. Ser crente é estar do lado de Jesus, venha o que vier. Aleluia. Então veja bem, vamos falar de alguns objetivos aqui. Está previsto para aquele governozinho de homens tomar conta. Agora são eles que vão tomar conta. Você não pode dar opinião, não é? Não pode dar opinião. Por que eu estou falando isso, meus queridos? É porque as coisas vão fazendo as pessoas de besta e as pessoas vão aceitando como se fosse tudo normal. Tá certo, uma pessoa boazinha mandou 2 aviões para salvar um homem, não é? Então vejam bem, diante disso, meus queridos, todos esses enganos estão surgindo por aí, a gente está vendo. Não adianta falar aqui para vocês, porque até mesmo não teria tanto tempo, mas você vê os enganos. Menino pode nascer menino e depois escolher ser menina. Menina pode escolher ser menino. O sexo biológico não tem valor nenhum. O que vale é o que ele quiser ser. Se o homem quiser, pode casar com outro homem. Se a mulher quiser, pode casar com outra mulher. Eu vou encerrar com a Bíblia lendo mais uma vez. Eu não me canso de ler esse texto aqui. Abra aí Apocalipse, por favor, mais uma vez. Agora, capítulo 19. Veja bem, esses espíritos que saem da boca do falso profeta, do anticristo e do dragão, eles vão convencer os reis. Os reis vão se juntar ali em Israel, em Jerusalém, porque Jerusalém será a capital do governo de Cristo, e vão estar prontos para pelejar contra Cristo. E aqui no capítulo 19 mostra que Cristo virá, mas que Cristo vai prevalecer. Cristo vai prevalecer. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e nós ali no meio desse exército celestial, nós já estamos lá com Cristo. E da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações que se juntaram, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos...
eu quero que vocês vejam de forma detalhada isso. Vamos lá no livro de Zacarias, capítulo 14, no Antigo Testamento, que a gente vai encerrar com esse texto. Glória a Deus. Zacarias capítulo 14. É o penúltimo livro da Bíblia, a vitória final de Cristo. Capítulo 14 é o penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Glória a Deus. Eu quero que todos leiam, se possível, quem está com a Bíblia. Se puder, marque aí, escreva aí em cima desse capítulo assim: vitória final de Cristo sobre o anticristo. Escreva isso aí na Bíblia, na sua Bíblia, para você lembrar. Olha aí, capítulo 14. Eis que vem o dia, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha lá, as nações se juntarão para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá à peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Cristo, quando ele desce com sua igreja, coloca seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia de conhecimento do Senhor, nem dia de noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, e metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental. No estio do inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Todos digam amém. Versículo 10 diz assim, olha: toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon. Aí agora tem a transformação da terra para o milênio. Venceu a batalha de Armagedon contra o anticristo, e a terra será uma nova terra. Haverá uma renovação, mas ainda não é o fim não. Ainda vai ter 1000 anos. Satanás ainda vai ser solto lá no final do milênio. Aqui é somente um tempo de restauração.